Minha mãe guardou dinheiro por 10 anos para minha faculdade. Eu gastei tudo em uma noite. Hoje eu tenho R$500 mil. E ela não fala comigo. Eu roubei R$30 mil do meu próprio fundo da faculdade. Esse dinheiro existia desde que eu era criança. Minha mãe começou a guardar quando eu tinha uns 8 anos, depois que meu pai foi embora e deixou só uma geladeira velha e um monte de contas atrasadas. Ela dizia que, já que não podia me dar luxo, pelo menos me daria estudo. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza durante o dia e fazia faxina extra aos sábados. Eu lembro dela chegando em casa com as mãos vermelhas de produto químico, reclamando de dor nas costas, mas sorrindo quando falava. É pro seu futuro. Eu cresci ouvindo isso. Pró seu futuro. Pra você não sofrer como eu. Pra você ser alguém. Só que ninguém nunca perguntou o que eu queria ser. Na escola eu via meninas da minha idade postando viagem, celular novo, roupa de marca. Eu via gente ficando rica na internet falando de investimento, marketing digital, criptomoeda. Faculdade parecia lenta, demorada, distante. Dinheiro rápido parecia liberdade. No dia que fiz 18 anos, minha mãe me chamou na mesa da cozinha. Tirou um envelope da bolsa e colocou na minha frente. Era o extrato da conta. R$30.427. Ela disse com orgulho. Agora tá no seu nome, mas é pra faculdade, viu? Eu lembro de olhar aquele número e sentir duas coisas ao mesmo tempo. Gratidão e tentação. Porque pela primeira vez o dinheiro estava no meu nome. E eu tinha a senha. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu ficava repetindo na cabeça. Se eu multiplicar esse dinheiro, eu devolvo. Ela nunca vai saber. Eu posso transformar isso em muito mais. Eu não queria desperdiçar o esforço dela. Eu queria provar que eu podia fazer melhor. Mas no fundo eu já sabia. No momento em que pensei em usar aquele dinheiro sem contar pra ela, eu já tinha cruzado uma linha. Eu demorei 3 dias para ter coragem. 3 dias abrindo o aplicativo do banco, olhando aquele saldo parado, imaginando o que ele poderia virar. 30 mil ali parecia pouco. Mas na minha cabeça, parecia a semente de algo gigante. Eu já vinha acompanhando vídeos sobre investimento. Gente prometendo independência financeira antes dos 25, falando que faculdade era mentalidade antiga. Eu queria ser diferente. Queria chegar em casa um dia e colocar um valor ainda maior na conta da minha mãe. Queria ver ela surpresa, orgulhosa. Eu repetia pra mim mesma. Não é roubo se eu devolver. É só um empréstimo. Eu estou fazendo isso por nós. Na madrugada do 4º dia, eu fiz a primeira transferência. R$10 mil. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse passar mal. Minha mão tremia enquanto confirmava o código. Quando o saldo diminuiu, deu um vazio estranho, como se eu tivesse arrancado um pedaço de algo que não era totalmente meu. Mas ao mesmo tempo, eu sentia adrenalina. Era como pular de um penhasco acreditando que ia aprender a voar antes de cair. Nos dias seguintes eu investi. Fiz o curso. Entrei em grupos. Comecei a mexer em aplicações que eu mal entendia direito. Cada gráfico subindo me dava euforia. Cada queda me dava desespero. E então eu pensei, se 10 mil podem virar 15, imagina 30. Voltei no aplicativo. Transferi mais 10 mil. Depois mais 10. Quando percebi, o fundo da faculdade estava zerado. Zerado. Eu fiquei olhando a tela por vários minutos, tentando convencer minha consciência de que estava tudo sob controle. Mas naquela noite, quando ouvi minha mãe chegando cansada do trabalho, jogando a bolsa na cadeira e suspirando de dor nas costas, eu senti algo diferente da adrenalina. Eu senti culpa. E pela primeira vez me perguntei, e se eu não conseguir devolver? Nos primeiros meses, deu tudo errado. O mercado caiu. Uma das aplicações que eu entrei despencou quase 40% em 2 semanas. Eu via o dinheiro diminuir todos os dias. 30 mil viraram 27. Depois 23. Teve um momento em que chegou a 19. Eu lembro de ficar encarando o gráfico vermelho na tela do celular enquanto minha mãe lavava louça na cozinha, cantarolando baixinho como se nada no mundo estivesse errado. Mas estava. Eu tinha praticamente queimado o esforço de anos dela. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava de madrugada suando, pegava o celular para conferir o saldo como se isso pudesse mudar alguma coisa. Eu já não pensava mais em ficar rica. Eu só queria voltar para os 30 mil. Só queria zerar minha culpa. Teve uma noite em que eu quase contei. Ela estava sentada no sofá assistindo televisão. Eu sentei do lado, fiquei olhando para ela por uns segundos e pensei: fala agora. Assume.
Mas eu não falei. Porque no mesmo dia, uma das operações que eu tinha feito começou a subir. Subiu 5%. Depois 12%. Depois 20%. Eu senti esperança de novo. Comecei a estudar mais sério. Parei de agir por impulso. Passei horas vendo aula, lendo, analisando risco. Não era mais sobre provar que eu era esperta. Era sobre sobreviver à escolha que eu tinha feito. Meses depois, o saldo voltou para 30 mil. Eu chorei sozinha no meu quarto. Eu tinha conseguido recuperar. Mas eu não parei, porque agora eu pensava, se eu conseguir voltar, eu consigo crescer. Continuei. Reinvesti tudo. E aos poucos, o número começou a subir de verdade. 40 mil. 65 mil. 90 mil. Quando passou de 100 mil, eu fiquei em choque. Eu estava ganhando dinheiro. Muito dinheiro. Um ano depois, o valor ultrapassava 200 mil reais. Eu tinha transformado o fundo da faculdade em algo que minha mãe jamais imaginaria. Eu olhava para minha conta e sentia orgulho. Mas toda vez que minha mãe falava, "Você já decidiu qual curso vai fazer?", meu estômago embrulhava, porque o dinheiro tinha crescido. Mas a mentira também. Ela descobriu num sábado de manhã. Eu estava no quarto, analisando umas operações, quando ouvi ela me chamar da cozinha. A voz dela não estava normal. Não era brava. Não era alta. Era confusa. "Filha, vem aqui um minuto." Quando eu cheguei, ela estava sentada na mesa com o celular na mão. A tela do aplicativo do banco aberta. Meu coração afundou antes mesmo dela falar. "E eu fui conferir o saldo da sua conta. Apareceu 0 no fundo da faculdade. Deve ter dado algum erro." Erro. Eu tive alguns segundos para decidir quem eu seria naquele momento. Podia mentir, podia inventar um golpe, podia dizer que o banco travou, mas eu estava cansada de mentir. Eu sentei na cadeira em frente a ela. Não foi erro. Ela me olhou, esperando o resto. Eu usei o dinheiro. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Ela piscou devagar, como se estivesse tentando processar. Usou... Como? Eu respirei fundo. Eu investi. E deu certo. Muito certo. Eu tenho mais de 200 mil agora. Eu achei que ela ia explodir. Achei que ia gritar, chorar, me chamar de irresponsável. Mas ela só me encarou. Os olhos dela não estavam com raiva. Estavam quebrados. "Você mexeu no dinheiro que eu guardei por anos, sem me contar?" Eu comecei a falar rápido, tentando justificar. Expliquei que eu devolvia, que agora era muito mais, que eu fiz aquilo pensando no futuro, que faculdade nem garantia emprego hoje em dia. Eu falava como se estivesse apresentando um projeto. Ela não discutiu meus argumentos. Ela não quis ver o saldo maior. Ela só perguntou uma coisa. "Você confiava em mim?" Eu não entendi na hora. Ela continuou. "Porque eu confiei em você." Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer bronca. Ela levantou da mesa devagar. "Eu não criei você para ser rica. Eu criei você para ser honesta." E saiu da cozinha. Não bateu porta. Não chorou alto. Não fez escândalo. Mas naquele momento eu senti algo que nenhum número na minha conta conseguia compensar. Eu tinha provado que sabia multiplicar dinheiro, mas talvez tivesse mostrado que não sabia preservar confiança. E confiança não tem rendimento mensal. Depois daquele dia, a casa ficou diferente. Minha mãe não fez escândalo. Não contou pra ninguém. Não tocou mais no assunto. Ela simplesmente ficou em silêncio. No começo eu achei que era fase, que ela só precisava de tempo. Mas o silêncio dela não era raiva. Era distância. Ela ainda fazia comida. Ainda lavava roupa. Ainda perguntava se eu ia sair. Mas nunca mais perguntou sobre faculdade. Nunca mais falou sobre meu futuro. E nunca mais olhou pra mim do mesmo jeito. Eu tentei compensar. Paguei as contas da casa escondido. Troquei a geladeira velha por uma nova. Deixei dinheiro na conta dela. Ela devolveu. Sem brigar. Sem agradecer. Só devolveu. Uma noite eu tentei conversar. "Mãe, eu multipliquei o dinheiro. A senhora não perdeu nada." Ela demorou alguns segundos antes de responder. Eu não estava guardando só dinheiro. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu comecei a perceber pequenas coisas. Ela não batia mais na porta do meu quarto para perguntar se eu queria café. Não me contava mais sobre o trabalho. Parou de rir das minhas piadas. Era como se eu tivesse deixado de ser a filha que ela acreditava que tinha criado. E o pior? Eu estava financeiramente melhor do que nunca. Comprei um carro, aluguei um apartamento.
Comecei a viver a liberdade que eu tanto queria. Mas quando me mudei, ela não chorou. Só disse: se cuida, sem abraço apertado, sem orgulho no olhar. Eu saí de casa com mais de R$200 mil investidos. E com a sensação de que tinha perdido algo que não dava para recuperar com transferência bancária, porque dinheiro cresce. Mas confiança, quando quebra, não rende juros. Os anos passaram. Meu dinheiro continuou crescendo. Eu aprendi a investir melhor, diversifiquei, comecei um pequeno negócio online. O que começou com 30 mil virou 200, depois 350, depois $500.000. Eu conquistei tudo o que eu achava que queria. Apartamento próprio, carro melhor, viagens, independência. Nas redes sociais parecia sucesso. Mas sempre que eu via alguém postando foto com a mãe, alguma coisa apertava. No meu aniversário de 23 anos, eu esperei. Esperei o dia inteiro. Olhei o celular várias vezes. Nenhuma mensagem dela. Eu quase liguei. Mas o orgulho segurava. Eu dizia pra mim mesma: eu não fiz nada errado. Eu multipliquei o dinheiro. Eu provei que estava certa. Mas no fundo, eu sabia que não era sobre estar certa. Era sobre ter decidido sozinha algo que envolvia o sacrifício dela. No Natal daquele ano, eu apareci de surpresa na casa antiga. Levei presentes caros. Uma bolsa que ela sempre quis. Um envelope com dinheiro suficiente para ela nunca mais precisar fazer hora extra. Ela abriu a porta. Ficou parada alguns segundos. Eu tentei sorrir. Eu vim passar o Natal com você. Ela olhou para os presentes na minha mão. Depois olhou para mim e disse com uma calma que doeu mais que qualquer grito: eu não preciso do seu dinheiro. Eu senti o chão sumir. Ela continuou: eu só queria que você tivesse confiado em mim. Não era sobre os 30 mil. Nunca foi. Era sobre a escolha. Era sobre ter transformado o esforço dela em risco, sem pedir opinião. Eu voltei para o meu apartamento naquela noite dirigindo sozinha. A cidade estava cheia de luzes. E eu estava cheia de silêncio. Eu tinha mais dinheiro do que jamais imaginei. Mas, pela primeira vez, eu entendi uma coisa que nenhum curso ensinou. Existem perdas que não aparecem no extrato. E talvez essa tenha sido a mais cara de todas. Alguns meses depois daquele Natal, eu parei de fingir que estava tudo bem. O dinheiro continuava entrando. Os investimentos iam bem. Meu negócio crescia. Mas eu já não comemorava como antes. Toda a conquista parecia incompleta. Eu comecei a perceber uma coisa estranha. Quanto mais minha conta crescia, mais eu sentia vontade de voltar no tempo. Voltar naquela mesa da cozinha. Voltar no momento em que ela me mostrou o extrato com orgulho. Voltar antes da primeira transferência. Eu ensaiava mensagens no celular. Desculpa. Eu errei. Eu fui egoísta. Digitava. Apagava. Meu orgulho ainda sussurrava: você provou que estava certa. Mas minha consciência gritava: você fez sozinha algo que era de vocês duas. Um dia, eu criei coragem. Fui até a casa dela sem avisar. Ela estava sentada na varanda, do mesmo jeito de sempre, olhando a rua. Parecia mais cansada, mais velha. Eu sentei ao lado. Ficamos em silêncio alguns segundos. Dessa vez eu não tentei justificar. Não falei de dinheiro, não falei de sucesso. Eu só disse: eu sinto muito. Ela demorou para responder. Quando respondeu, a voz estava baixa. Eu não fiquei magoada pelo dinheiro. Eu já sabia. Eu fiquei magoada porque você achou que eu não merecia participar da sua decisão. Aquilo me desmontou. Eu sempre disse que fiz por nós. Mas a verdade é que eu fiz por mim. Eu quis provar que era capaz. Quis acelerar a vida. Quis ser maior que as circunstâncias. E no processo, passei por cima da única pessoa que nunca passou por cima de mim. Eu não sei se ela vai voltar a ser como antes. Talvez nunca seja igual. Mas naquele dia, pela primeira vez em anos, ela não fechou a porta rápido. E antes de eu ir embora, ela disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Dinheiro você já aprendeu a multiplicar. Agora aprende a reconstruir. E eu percebi que talvez essa seja a parte mais difícil da minha história. Reconstruir foi mais difícil do que enriquecer. No mercado, se você erra, estuda, ajusta e tenta de novo. Com pessoas. Não é assim. Eu comecei pequeno. Passei a visitar minha mãe todo domingo. Mesmo quando ela falava pouco. Mesmo quando o silêncio voltava. Eu ajudava nas coisas da casa, mas sem exagerar. Sem transformar tudo em compensação financeira.
Pela primeira vez, eu tentava estar presente. Não impressionar. Teve um domingo que ela fez meu prato favorito. Nada especial. Arroz, feijão e frango assado. Mas aquilo significou mais do que qualquer presente caro que eu já comprei. A conversa ainda era cuidadosa. Ainda tinha espaço entre nós. Mas já não era aquele vazio gelado de antes. Um dia, meses depois, ela me chamou na cozinha, o mesmo lugar onde tudo tinha começado. Meu coração disparou. Ela colocou um envelope na mesa. Não era extrato, não era cobrança. Era uma folha simples. Eu marquei uma conversa na faculdade aqui do bairro. Só para você conhecer. Não precisa decidir nada. Eu olhei para ela. Ela não estava exigindo. Estava oferecendo. Participando. Pela primeira vez desde os 18 anos, nós duas estávamos falando de futuro de novo. Não porque eu precisava do dinheiro dela, mas porque eu finalmente tinha entendido que independência não significa cortar quem te ajudou a crescer. Hoje eu continuo investindo. Continuo ganhando bem. Mas também comecei a estudar. Não porque eu precise, mas porque agora eu escolhi. E escolhi junto. Eu ainda carrego a culpa pelo que fiz. Talvez eu sempre carregue. Mas aprendi algo que nenhum lucro ensina. Riqueza não é só o que cresce na conta. É o que você consegue manter quando tudo o resto muda. E se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda investiria. Mas eu teria feito uma coisa diferente. Eu teria sentado naquela mesa. E dividido o risco com quem dividiu a vida comigo. Alguns anos se passaram. Eu me formei. Não foi a faculdade mais cara. Nem a mais famosa. Mas foi uma escolha construída junto. No dia da minha formatura, eu procurei minha mãe na plateia. Ela estava lá. Roupa simples. Cabelo preso como sempre. Mas com os olhos brilhando do mesmo jeito que brilhavam quando eu era criança. Quando chamaram meu nome, eu senti algo diferente de orgulho. Eu senti paz. Depois da cerimônia, ela me abraçou forte. Forte como não fazia há anos. E sussurrou no meu ouvido. Agora sim, eu sinto que valeu a pena. Não era sobre o diploma. Não era sobre o dinheiro que eu tinha. Era sobre ter voltado a caminhar ao lado dela. Hoje eu ainda invisto. Meu patrimônio continua crescendo. Mas toda vez que eu tomo uma decisão grande, eu lembro daquela mesa na cozinha. Lembro do silêncio. Lembro da decepção. Lembro do que quase perdi. Eu roubei 30 mil reais do meu próprio fundo da faculdade. Transformei em muito mais. Mas o maior aprendizado não veio do lucro. Veio do quase. Porque quase perdi minha mãe.